Invoca- in- Invocando a proteção de Deus, dou por aberta esta sessão plenária do dia 27 de julho de 2020. Agradeço a presença dos colegas vereadores, servidores desta casa, o Dora que se faz presente também hoje. E neste momento eu peço à vereadora Evanita Vedana para que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Oitava praga, os gafanhotos. O Senhor disse a Moisés: vai ter com o faraó, porque endurecerei o seu coração e o dos seus servidores, a fim de realizar os meus prodígios no meio deles, para que contes a teus filhos e aos filhos dos teus filhos as maravilhas por mim realizadas no Egito e os prodígios que realizei entre eles. Reconhecereis assim que eu sou o Senhor. Moisés e Arão foram ter com o faraó e disseram-lhe: assim fala o Senhor, ó Deus dos hebreus, até quando recusarás curvar-te submissamente diante de mim? Deixa partir o meu povo, a fim de me oferecer sacrifícios. Se te opuseres a isso, trarei amanhã gafanhotos sobre toda a extensão do seu país. Cobrirão a superfície da terra até não poder ser vista. Devorarão o resto das colheitas e escaparam do granizo, devorarão todas as árvores que crescem nos vossos campos. Encherão as tuas casas, as casas dos teus servidores e as casas de todos os egípcios. Será uma tão grande calamidade que os teus pais e os pais dos teus pais nunca viram, igual desde que chegaram a esta terra até hoje. Peço à secretária, vereadora Evanita Vedana, para que faça a leitura dos expedientes recebidos. Senhor Presidente, venho através deste enviar em anexo para apreciação e aprovação o projeto de resolução número 05, de 27 de julho de 2020, que dispõe sobre as regras a serem observadas pelo agente público da Câmara Municipal de Nova Pádua, diante das eleições municipais de 2020, especialmente quanto às condutas proibidas. Reiterando protestos de consideração e apreço, subscrevo atenciosamente Darley Pilati, presidente do Legislativo, e todos os demais vereadores. Senhor Presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, na oportunidade em que temos a satisfação de cumprimentá-los, viemos por meio desta encaminhar a moção de repúdio referente a partes do texto da proposta de reforma tributária encaminhada à Assembleia Gaúcha pelo senhor governador Eduardo Leite. Encaminhamos por meio desta moção nosso repúdio com a proposta de extinção da isenção de impostos em setores como o de hortifrutigranjeiros, maçã, pera e demais produtos, que, conforme a proposta, passariam por uma transição e chegariam em 2023 a uma alíquota de 17%. E demais setores da cadeia produtiva que teriam aumento na alíquota do ICMS, impactando diretamente na vida dos produtores rurais
e, consequentemente, causando um aumento de preço para o consumidor final. Estendemos nossa preocupação com a proposta de aumento do ICMS para o setor vitivinícola, passando de 18% para 25% no ICMS. Entendemos que a proposta fala em uma cola de benefício de crédito presumido do Estado de Santa Catarina. Porém, como não temos maiores informações, essas medidas devem ser bem avaliadas para não prejudicar a competitividade do setor. Considerando que nosso município de Nova Pádua é essencialmente agrícola, onde mais de 90% da renda dos nossos munícipes provém do meio rural e vitivinícola, depreendemos que a proposta apresentada será muito prejudicial para a nossa região e principalmente para o nosso município, considerando que a Serra Gaúcha é a maior e mais importante região vinícola do Brasil, respondendo por cerca de 85% da produção nacional de vinhos. Hoje, a área de produção vitivinícola no Brasil soma 82 mil hectares, o IV de 2019, divididos principalmente entre 6 regiões. São mais de 1,1 mil vinícolas espalhadas pelo país, a maioria instalada em pequenas propriedades, média de 2 hectares de vinhedos por família. O país se consolidou como o 5º maior produtor da bebida no hemisférico sul e certamente é um dos mercados que cresce mais rapidamente no globo. Por fim, requeremos que a presente moção de repúdio seja encaminhada aos excelentíssimos senhor deputados estaduais Hernani Polo, Sérgio Tura, Carlos Búrigo, Elton Weber, Pepe Vargas, Fran Somense, Neri o Carteiro, para a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, para a Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul, na pessoa do senhor Covatti Filho, e para o excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Câmara Municipal de Nova Pádua, aos 27 dias do mês de julho de 2020. Darley Pilati, vereador presidente. Maico Morandi, Hildo Stangerlin, Jéssica Boniati, vereadores progressistas. Os vereadores da bancada do PSDB, após aprovada no plenário, seja oficializada essa indicação ao excelentíssimo prefeito municipal para que, através da secretaria competente, estude a possibilidade de conceder os mesmos subsídios de outras máquinas municipais para o compressor de ar e para um mini trator esteira para abrir estradas debaixo da pareira, sendo forma de incentivo aos produtores. Justificativa. Ressalta-se que a lei de subsídios de máquinas no município tem, entre outras finalidades, oferecer aos contribuintes do nosso município um retorno de parte dos impostos que os mesmos pagam, oportunizar aos agricultores de nosso município o subsídio do compressor de ar,
bem como um mini trator esteira para abrir as estradas debaixo dos pareirais, sendo que os agricultores estão na época de reformar os pareirais, ainda mais que as mesmas sofreram grandes danos com o vendaval. Desta forma, seria uma forma de incentivar os produtores rurais a ampliação à renda familiar e do próprio município. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Pádua, 24 de julho de 2020. Silvino Marótica, Dirceu Giséria, vereadores do PSDB. Indicação 36 de 2020. Os vereadores da bancada do MDB, após aprovada do plenário, conforme as atribuições que seja oficializada esta indicação ao excelentíssimo prefeito municipal para que seja estudado as possibilidades de fazer a construção do retorno no acesso ao cemitério e comunidade do Travessão Divisa, na VRS 814, a qual foi municipalizada no dia 22 de julho, através da Lei 15.489 de 2020, como forma de assegurar o acesso dos condutores, evitando assim possíveis acidentes ao local e assegurando a integridade física das pessoas. Justificativa. Com a devida municipalização, o referido retorno de acesso é uma reivindicação muito antiga que se faz necessária. Eis que facilita o acesso dos condutores que se deslocam ao cemitério, bem como a comunidade do Travessão Divisa. É extremamente perigoso, pois não tem a visibilidade ampla no local. Por fim, a realização dessa obra vem em benefício de todos os munícipes e do próprio ente público, evitando possíveis acidentes, principalmente em dias que ocorrem cortejos fúnebres, além de oferecer um acesso com segurança aos condutores que se deslocam à comunidade do Travessão Divisa, bem como no desembarque de passageiros do ônibus. Isto porque requer seja aprovada a indicação acima, certo de vosso atendimento, desde já agradeço. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Pádua, 27 de julho de 2020. Léo Sonda, Evanite Vedana, vereadores do MDB. Era isso, senhor presidente. Passamos agora para a aprovação da ata número 1274/2020. Se todos os vereadores concordam, considero aprovada esta ata. Aprovada por todos os vereadores a ata número 1274/2020. Antes de iniciarmos também o pequeno expediente, então dizer que hoje é uma noite onde iniciamos também as nossas transmissões ao vivo via Facebook, pela página da Câmara, uma maneira de nós, vereadores, ampliarmos a divulgação dos trabalhos realizados por cada um de nós, vereadores, e também os trabalhos que essa casa vem fazendo ao longo dos anos. Então, iniciamos o pequeno expediente com a palavra o vereador Léo Sonda. Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, Kátia, Aline e André, o Doraci, que nos acompanha aqui nesta sessão. Começo minha fala defendendo a nossa indicação feita por mim e pela vereadora Evanite da bancada do MDB, da rotatória aqui na entrada que dá acesso ao Travessão Divisa. Tivemos, pelo governo do Estado, o projeto de lei que foi sancionado, onde municipaliza, assim, o trecho pertencente ao município de Nova Pádua,
na VRS 814. Isso é de uma importância assim, significativa, onde a partir de agora, então, o Poder Executivo poderá traçar medidas objetivas em cima desta via para facilitar o acesso dos nossos munícipes. Acho que é de uma grande importância também a gente pensar numa melhor trafegabilidade, num acesso melhor, enfim, ela já é uma estrada que ela é dificultosa muitas vezes de ser trafegada, então com a municipalização creio eu que será melhor estudada uma forma de dar a cada vez mais aos nossos munícipes que trafegam por essa via segurança e uma tranquilidade para se dirigir e se deslocar aos outros municípios. Então essa rotatória aí, na entrada do travessão divisa, a gente sabe que aqui na casa ela é uma reivindicação antiga, mas a prefeitura, o município não podia até hoje, enfim, essa semana não podia realizar serviços em cima porque ela era pertencente ao DAI e ao Estado. Então agora com a municipalização, acredito eu que é uma obra importante que o Poder Executivo deverá sim olhar com bons olhos, vai facilitar uma melhor trafegabilidade, uma segurança lá no cemitério, os moradores que se direcionam à travessão divisa. E assim, quando a gente tem um fluxo e um movimento maior também por questão do cemitério ali, as pessoas terão uma trafegabilidade melhor. E não só, claro que destacamos aqui a rotatória lá na travessão divisa, mas não só esse trecho ali, a gente pode estender também as melhorias que poderão ser feitas ao longo de todo o trecho que pertence ao município de Nova Pádua, com um melhor acostamento, com uma ciclovia, com paisagismo melhor, enfim, a partir de agora, claro que não será realizado tudo num primeiro momento, mas será de uma importância, uma grande valia que o Poder Executivo estude, sim, nesse trecho do município de Nova Pádua. Quem sabe no futuro o município de Flores da Cunha também pense igual, né, que é importante, sim, a gente dar condições de trafegabilidade para os nossos munícipes. Segurança, um conforto a mais, nossos munícipes eles merecem. Então espero, sim, que o Poder Executivo ele pense nessas melhorias, que será muito benéfica para os nossos munícipes, onde eles terão, que nem eu disse, uma melhor segurança, uma melhor trafegabilidade. E a indicação nossa agora da rotatória também, conforme eu falei, se faz importante no fluxo de veículos que tem ali. A gente sabe que é dificultoso a entrada e saída de veículos, pode ocasionar acidentes onde já ocorreram. Então, quem sabe com uma rotatória facilite e dá uma melhor segurança para quem passa para aquela estrada. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Com a palavra o vereador Maico Morandi. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente Darley, colegas vereadores, funcionários da casa, a Kátia, Aline, André, Doraci, que se faz presente. Realmente, presidente, uma noite muito importante aqui para a Câmara de Vereadores. Desde já parabenizar a todos nós. Certamente essas transmissões ao vivo no Facebook que se iniciam hoje, elas são de grande valia para o nosso munícipe, principalmente para ele estar mais por dentro do que acontece nesta casa e sim estar mais noticiado de tudo o que acontece tanto aqui quanto no nosso município. Então, também fazer um resumo da semana. Quinta-feira, a coordenadora da 4ª CRE esteve aqui nesta casa, a presidente Darley, vereadora Ivanite, vereador Dirceu e vereador Silvino estavam presentes também. Basicamente, ela nos explicou um pouco dos trabalhos que ela está realizando agora, fazendo o cadastramento do nosso ensino fundamental. E também explicou algumas questões sobre ano letivo, do que se sucederá daqui por diante, qual a expectativa de volta às aulas. Comentou algo também sobre o muro da escola, que a situação com o Estado realmente é complicada. Enfim, mas muito boa essa aproximação da coordenadora com a Câmara de Vereadores, justamente para termos mais informações e quando solicitados pela população, nós estaremos falando a mesma língua, tanto o executivo quanto o legislativo. Uma notícia importante também que aconteceu na semana passada, que foi aprovado o novo Fundeb na Câmara dos Deputados. Claro que agora
ele seguirá para o Senado, para apreciação dos senadores e depois também ele passa para a sanção presidencial. Mas, né, temos uma notícia boa para nós aqui que estamos debatendo ou não a municipalização, que é o aumento do Fundeb, né, até 2026 irá passar para 23% se continuar assim o projeto. Então, para nós que estamos estudando a questão da municipalização, é uma notícia importante, visto que aumentaria os valores vindos para o município. E também falar sobre a moção de repúdio que nós fizemos, encaminhando para o governo do Eduardo Leite e também aos deputados estaduais e ao nosso secretário da Agricultura do Estado, Covatti Filho. Realmente assustou muito, a notícia vem se espalhando e os nossos agricultores estão muito preocupados com esse aumento, né, com essa extinção da isenção de impostos para o setor do hortifruti, maçã, peras, leite, ovos, pão francês, enfim, né, de 0 passar para 17% em 3 anos, realmente seria muito prejudicial para os agricultores da nossa região. Também nos preocupa muito, né, César? Nós sempre comentamos da vitivinicultura, o quanto nossa região é forte, e até tem os dados na moção, e passaria então o ICMS de 18% para 25%. Então já vemos a preocupação de alguns cantineiros, de algumas vinícolas. Claro que na proposta do governador ele fala de uma adoção daquele crédito presumido semelhante ao de Santa Catarina, mas não deixa claro como isso vai funcionar. Lá em Santa Catarina, conversando com alguns empresários do setor, eles falam que é vantajoso, mesmo com o ICMS a 25%, mas realmente aqui para nós essa questão do crédito presumido ainda não foi especificada, e dependendo como ela é apresentada, poderá haver um acréscimo no final do ICMS. Então, realmente é muito importante para nós essas duas pautas, essencialmente em Nova Pádua, que é praticamente agrícola e vinícolas. Então, apresentar nossa moção de repúdio, e esperamos que agora com os debates os deputados estejam atentos a essas questões e sim que defendam as causas aqui da Serra Gaúcha, principalmente da Serra Gaúcha e de Nova Pádua. Era isso, presidente. Obrigado. Com a palavra o vereador Silvino Marostica. Cumprimento o excelentíssimo presidente, quero cumprimentar os nobres colegas vereadores, os servidores desta casa e o Dore que sempre se faz presente. Hoje eu quero falar um pouco sobre o vírus, o coronavírus, que muito está nos castigando, e não só nós, o mundo inteiro. Mas por outro lado, essa semana que passou, ouvindo a Rádio Gaúcha e uma entrevista de mais de 40 minutos com o governador de São Paulo, e ele ele citou assim 3 hipóteses: uma otimista, média e pessimista, porque tinha chegado na quinta-feira da China 2.000 vacinas, e agora com aquelas lá estão fazendo o teste no Instituto de São Paulo, Instituto Butantan. E ele disse, é otimista, ele fica na otimista, que até outubro, novembro já tem a vacina comprovada e aprovada, porque estão chegando próximo. E não só o Brasil, todos os países juntos, porque ele disse que vai ser mais rápida, porque todos os países se uniram e não atingiu só um país, e atingiu todo, e todo mundo estão se unindo e fazendo força para descobrir esta vacina. E ele disse a média, então, até o fim do ano. A pessimista, ele prolongou, mas ele disse que não acredita que vai até lá, até agosto, setembro do ano que vem. E também foi comentado sobre, que nem o colega Michael falou semana passada, a hidroxicloroquina e a outras coisas aí que fazem teste. Foi feito o teste em 665 pacientes e não comprovou nada, até a Organização Mundial da Saúde não comprova
nada que aquilo lá é cura do vírus corona. E ele disse assim que o mais provável hoje é o cuidado. E depois esperar a vacina que está prestes para ser descoberta para depois poder combater esse vírus. E eu, ouvindo a conversa dele, até fiquei contente, pois ele foi bem otimista e tomara que descubra logo que fosse a hipótese otimista, que daí seria bom para o mundo inteiro começar a poder ter mais liberdade e também poder trabalhar mais e todo mundo voltar ao normal como estava antes. Outra coisa também que queria comentar hoje, olhando o jornal, o nosso jornal O Florense, que tem bastante homenagem sobre o colono motorista, como que eu também sou colono, também sou motorista, e tem belas homenagens, belas reportagens sobre agricultura, as atividades que o nosso município está fazendo, como o município de Flores da Cunha, como os distritos também Otávio Rocha, até inclusive sempre no mês de julho tem a festa do colono motorista, teve que ser suspensa por causa da epidemia, senão essa é a última semana desse mês, estaríamos até em festa, foi até uma pena que não aconteceu normal por causa desse vírus. Outra coisa também queria hoje aqui, como que sei que hoje a colega Jéssica está de aniversário, quero te desejar parabéns, felicidade e longa vida, que tu realize teus sonhos e teus planos. Outra coisa também aqui queria dizer, senhor presidente, sempre aqui nesta casa, na última semana, ou a penúltima de julho, que tem um projeto municipal número 783, de 16 de dezembro de 2008, que sempre teria sido falado uma sessão em dialeto italiano. E esse ano, pelo que eu vi, já se passou e não aconteceu. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra o vereador César Menegato. Cumprimento, senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, Doraci Pauletti, que se faz presente aí hoje. E hoje, pela primeira vez, a nossa sessão está sendo transmitida para quem não está acompanhando pelo Facebook, né? Uma boa noite a todos. Bem, dentro dessa semana se passaram várias questões. O prefeito, até conversei com ele na terça-feira sobre a indicação dos 50% dos testes que eu tinha feito também, para a gente ver como é que a gente poderia fazer o melhor possível dentro das questões do coronavírus, né, da nossa Covid-19 dentro do nosso município. São questões, né, que o prefeito também ele coloca o problema do orçamento, né, que o orçamento está em baixa, né, o repasse do governo federal veio bem menor. Então, dentro disso, tem as emendas parlamentares do senador Heisen e do Redecker, que é o deputado federal. E já aproveitando esse gancho, ontem conversando com o ex-vereador Claudio Miro Tonet também, a casa, acho que, né, senhor presidente, devemos mandar parabenizações e agradecimentos ao deputado Nereu Crispim, né, que colaborou junto ao município, mas infelizmente não ficou diretamente dentro do nosso município, mas é para o hospital de Flores da Cunha, Hospital Fátima de Flores da Cunha, a emenda parlamentar de R$100 mil. Foi o prefeito Lídio que assinou, que veio ajudando o nosso Hospital de Flores da Cunha, né, a combater essa pandemia, e para muitas mais atividades que o nosso município de Nova Pádua, com certeza, é prestada os serviços em Flores da Cunha, são prestados os serviços, então ele com certeza vai adquirir cada vez melhor os serviços lá. Então, acredito que a gente vai mandar o endereço certinho do deputado ali em Canoas, ali, agradecimentos a ele. Ele é uma pessoa que, juntamente com a nossa região e juntamente com o ex-vereador Claudio Miro Tonet, ajudou aqui a nossa região. Também não podia deixar de comentar, né, vereador Maicon, sobre a reforma tributária do nosso governador, né? E dentro disso,
parabenizo pela indicação de vocês ali de nota de repúdio, né? Sabendo que o partido de vocês é base aliada do governo Leite, né? E tendo o secretário da Agricultura, tomara que o Kovács Filho dê uma luz para o nosso governo, né? E que veja essa questão do vinho ali. Eu acredito que ninguém vai reclamar de 18% para 19%, ou 20% no máximo, né? Mas para 25%, gente, eu acredito que é demais, né? Eu acho que tem que ser bem estudada essa forma ali. Eu acho que os nossos deputados, já estou conversando com vários, né? Para ver o que é melhor e o que é possível para fazer isso daí. Acho que o governador está equivocado nessa questão ali. E isso ele prometeu para Ibravim, lá em Bento Gonçalves, lá em fevereiro. Nunca me esqueço da reportagem, que ele prometeu que ele não iria subir o imposto. Que ele ia tentar dar uma equilibrada e segurar. É um setor que, graças à pandemia, olha bem, graças à pandemia, não há mais importação de vinho, vereador Hildo. Certo? E o nosso produto está andando dentro do mercado. Mas então vamos tentar, dentro disso é a valorização do nosso produto, né? Tu viu como é que acontecem as coisas, né? Tem coisas que vêm mal, mas vêm para o bem, né? Mostrando que o nosso vinho tem qualidade, que o nosso vinho ele tem toda a capacidade de competir com qualquer vinho do mundo inteiro. E aí o governo chega nessa questão aí, quase que dando uma espremida e colocando todo mundo, nós contra a rede ali e ficando lá. Eu acredito que esse é um setor que eu aqui dentro desta casa sempre defendi, né, vereador Michael? Sempre defendi como o setor das frutas também, que é uma das regiões que a produtora é a nossa. E toda a região aqui da Serra, praticamente, é produtora de frutas e essas frutas são reconhecidas no nosso Brasil. Então, acredito eu que, dentro disso, peço, por favor, a todas as bancadas que conversem com os deputados, que conversem com o secretário Kovács Filho, para ver a melhor forma da gente poder ajudar o Estado. Porque isso daí é para ajudar o Estado, certo? Mas não é querendo sugar todo mundo que ele vai conseguir ajudar. Porque até agora eu não vi ele fazendo uma notícia dizendo eu cortei 50 cargos comissionados de 500 mil reais cada um, sei lá, o valor que seja. Eu acho que é uma dessas medidas, eu acho que ele podia ter tomado. Infelizmente, não conseguiu. Mas era isso, presidente. Obrigado. Com a palavra, o vereador Dirceu Giséria. Cumprimento o presidente da lei, colegas vereadores, servidores desta casa, o Dore, e também de meus cumprimentos às pessoas que nos assistem no Face. Eu também vou falar um pouco sobre essa indicação feita por mim e meu colega Silvino, sobre o trator e o compressor, essas duas máquinas que para nossa região aqui, como que o pessoal ultimamente estão se desfazendo das pareiras velhas e estão fazendo pareira nova, seria oportuno ter esse desconto de 50%, porque também o compressor, eu vejo assim que a maioria não está mais adotando por piquete ou haste, eles estão botando pedra e estão perfurando. Então essas máquinas seriam necessárias para o nosso município e o tratorzinho é muito bem aceito aqui na nossa propriedade, essas máquinas pequenas. Também vou falar um pouco sobre a pandemia que nós estamos passando. Assim, eu vejo assim que vendo os noticiários e as imprensas, hoje o pessoal assim não está mais aguentando de ficar em casa. Então os parques estão ficando lotados, as pessoas realmente se cansaram e estão saindo. Então os casos parece que estão aumentando. Daí fala que os protocolos não são obedecidos, mas assim eu vejo assim que o pessoal era acostumado a um jeito de viver e agora o pessoal não aguenta mais ficar em casa. Então, infelizmente, aqui eu poderia acrescentar esse dia 25, a festa do colono motorista, aqui vendo para o nosso município, onde que nós todos os anos, como eu que sou agricultor, nós botava nossas máquinas no nosso desfile, assim falando com muitas pessoas, disseram nem podemos comemorar a nossa festa. Então assim eu vejo assim que é um ano difícil,
para todo mundo. Era isso, senhor presidente. Encerrado o pequeno expediente, no grande expediente não temos nenhum vereador inscrito, passamos para um pequeno intervalo.
Retornando os trabalhos, iniciamos então a ordem do dia. Na ordem do dia nós temos uma indicação de uma moção de repúdio, 2 indicações e um projeto de lei. Iniciamos pela moção número 05 de 2020, esta moção de repúdio referente a partes do texto da proposta de reforma tributária encaminhada à Assembleia Gaúcha pelo senhor governador Eduardo Leite. Está em discussão esta moção. Vereador Maico Morandi com a palavra. Só para contextualizar, tem vários outros pontos ainda que nós não temos o entendimento necessário para fazer algum juízo de valor, se ainda não conseguimos, em outros pontos, saber se é bom ou não. Então, a gente preferiu se ater somente nas questões que prejudicariam a agricultura e o setor vitivinícola. Nós sabemos que tem a questão do IPVA, outras coisas, mas nessa oportunidade, a moção de repúdio é especificamente nas áreas que impactam aqui, principalmente para Nova Pádua. Vereador Silvino Marostica. Só para complementar, até em primeiro lugar quero parabenizar a bancada do PP por esta moção, embora que o governo hoje é do meu partido, mas eu também vou me deter mais sobre o colega Maico falou, sobre a agricultura, onde que afeta o nosso setor, frutas, uva, agricultura. Pô. E por outro lado, até eu quero dizer que me lembro muito bem que pena que entrou Sartori de governador, há 4 anos atrás ele aumentou o imposto para pagar dívidas. E foi aumentado o imposto e só dívida, me parece que o Estado está sempre com mais dívida, cada vez pior. Eu entendo que aumentando o imposto não paga dívida, porque muitos também empresários, ele migra para um outro Estado onde que tem mais incentivo e menos imposto. E quando no fim pensa ganhar mais, vai ganhar menos. Vereador Léo Sonda com a palavra. A gente sabe que, na verdade, uma reforma tributária no Estado, no final das contas, ela vai estourar sempre no pequeno produtor. Nós aqui na Câmara, a gente sabe, a gente já mencionou e esteve aqui presente representações, entidades representativas do setor da uva, do vinho, da vitivinicultura, onde nós aqui cobramos e exigimos também de uma entidade que ela é bem significante e representativa aqui do nosso município, que é o Ibravin. O Ibravin ele esteve já aqui por convite nosso várias vezes e na oportunidade se cobrava do presidente, se cobrava do vice-presidente e demais pessoas que sim, influenciassem junto com o governo do estado para a gente diminuir os impostos, principalmente em cima do vinho. Que as vinícolas, a gente sabe que tem um imposto caro em cima do vinho, Hilda. Então isso gera lá na frente um aumento, aqui a pouco, uma diminuição no valor pago da uva. Ou as cantinas, os cantineiros têm que aumentar o valor do vinho por causa dos impostos e no ano seguinte vão pagar menos o produto. Isso é a defasagem, isso é uma coisa normal. Então a gente sempre cobrou, né, dos órgãos representantes aqui na Câmara de Vereadores, sempre cobrou que briguem sim junto ao governo do Estado para que não aumente os impostos. A reforma tributária, claro, ela é necessária, às vezes tem que se fazer, mas enfim, o aumento dos impostos em cima do pequeno agricultor, às vezes é sempre preocupante e vai acarretar lá na frente uma série de problemas. Então a gente já contatou também com os nossos representantes, os deputados, para quê? Para que eles também se tomem um posicionamento em cima de que não aconteça esses aumentos ali, mas sim as coisas importantes da reforma, mas não os aumentos das alíquotas dos impostos que vai prejudicar o nosso agricultor. Era isso, presidente. Mais algum vereador? Não havendo mais discussão, passamos para a votação. Vereador César Menegat. Aprovado. Vereador Léo Sonda. Aprovado. Vereador Dirceu Giséria. Aprovado. Vereador Silvino Marostica. Aprovado. Vereadora Jéssica Boniati. Aprovada. Vereador Maico Morandi. Aprovado. Vereador Hilda Stangerlin. Aprovado. E vereadora Evanita Vedana. Aprovado. Aprovado por todos os vereadores a moção de repúdio número 05/2020. Está em discussão a indicação 35/2020. Os vereadores da bancada do PSDB, após aprovado pelo plenário, pedem para que seja oficializada essa indicação ao prefeito municipal para que, através da secretaria competente, estude a possibilidade de conceder os mesmos subsídios de outras máquinas municipais para o compressor de ar e para um mini trator esteira para abrir estradas debaixo de pareirais.
sendo uma forma de incentivo aos produtores. Está em discussão esta indicação. Vereador Maico Morandi. Parabéns aos colegas Dirceu e Silvino. Realmente uma indicação muito importante. Acho que já tinha sido feita lá no início da gestão, se não me engano, até por vocês. Enfim, indiferente de quem tenha sido, pelo que eu sei, já tem municípios que têm esse convênio, né, com o tratorzinho para fazer as aberturas das estradas, não só para Parairais, como está na indicação, mas para... Meu pai lá já usou para pêssego, para ameixa, para cá, que nossa região aqui é de tanto e monte, e aí é importante esse tratorzinho para conseguir fazer a abertura das estradas. Então, parabéns pela indicação. Sabemos que a situação financeira não é fácil, mas se possível que se faça valer essa indicação. Vereador César Menegato com a palavra. Só para relembrar, né, Maico, foi em 2018, eu fiz a indicação já lá em 2018, porque depois do vendaval, da chuva de pedra que a gente enfrentou dentro do município, houve várias reformas dentro do nosso município, principalmente as parreiras e pomares, e bem colocasse, né, não serve só para parreira, ele serve para tudo que é tipo de pomares que o nosso produtor, né, do nosso município possa fazer, né. É importantíssimo. Também, não só o tratorzinho, mas tem aquela escavadeirinha, mini escavadeira também, para abrir alguma valeta, algum problema. Com essas chuvas fortes desses dias, né, tivemos vários problemas. Eu, na minha propriedade, tive problemas. Com certeza, né, muita gente teve problemas. A forte chuva acabou acarretando, levando embora, fazendo valetas, né. Com certeza, essas máquinas elas vêm ajudar o nosso produtor e com certeza agrega, quanto mais máquinas nós tivermos disponíveis dentro do nosso setor público, com certeza a Secretaria de Obras agradece, as terceirizadas fizeram um ótimo serviço, quem sabe o prefeito estude a melhor maneira para colocar essas máquinas também. Vereador Silvino Marostica. Só para complementar, com o colega vereador César, acho que deve ser uma quarta, quinta indicação que encaminhemos sobre isso. E ainda em 2015, 2016, eu tinha um pedacinho lá de Parairal que era só pedra, que tinha que tratar tudo à mão, puxar fora tudo a uva, abraço, e daí abrir as estradinhas. Gastei mais de 50 horas de compressor para furação. E desde lá tinha também feito o pedido, até agora estive conversando com o prefeito. Acho que o prefeito vai aceitar e mandar o projeto para nós aqui aprovar, para que tenha subsídio também essas duas máquinas aí que todos os nossos colonos tanto precisam. Vereador Ilo Stangerlin. Presidente, caro colega vereadores, também só quero complementar sobre essa indicação. Desculpe. Ao cumprimentar o presidente, colegas vereadores, eu quero realmente, sobre esse subsídio desse trator, realmente, caro vereador Silvino, colega, já faz tempo que existem essas indicações e realmente até hoje a gente não foi realizado esse trabalho. Esperamos sim que o Executivo tome essa providência, porque o carro forte do nosso município é a agricultura. Ontem eu fui ver a obra lá no Cerro Largo, também aqui no Curuçu. A gente vê realmente ao redor das estradas, ao bar do asfalto, o grande trabalho do agricultor que está fazendo. Eu acho que essa parte da renovação dos parairais se faz necessário, sim, de uma máquina menos pesada, onde ela facilita a abertura dessas estradas. Era isso, presidente. Encerrada as discussões, passamos para a votação. Se todos os vereadores concordam, considero aprovada esta indicação. Aprovada por todos os vereadores a indicação 35/2020. Indicação 36/2020, os vereadores da bancada do MDB, após aprovado no plenário, conforme as atribuições, pede para que seja oficializada essa indicação ao excelentíssimo prefeito, para que seja estudada a possibilidade de fazer a construção do retorno no acesso ao cemitério e à comunidade do Travessão Divisa, na VRS 814, a qual foi municipalizada no dia 22 de julho. Está em discussão esta indicação. Vereador César Menegato. Senhor presidente, nobres colegas,
com certeza, vereador Léo, vereador Evanite, essa indicação ela vem há muito tempo já que a gente discute. Vereador Dirceu, essa é a entrada que a gente tem para, né, a gente se movimentar para sentido as nossas residências, né? E vendo o movimento que a VRS 814 tem, é inacreditável, gente. E eu acho que com certeza vocês podiam ter feito também para o loteamento Jorge Baggio, que tem um grande problema também ali, o acesso, eu acho que agora. E com certeza, eu, quando eu estive juntamente com o Itamar Bernardi, ex-prefeito Itamar, nós somos o Dyer, e tem os 2 projetos dos 2 trevos ali na prefeitura. Já estão prontinhos os trevos ali, eles já estão certinhos lá, eles foram... Infelizmente o Dyer na época dizia para nós não temos engenheiro para provar isso dali. São questões, né, burocráticas, mas agora vendo que o nosso governador sancionou, que temos agora esses 3,7 quilômetros agora são de Nova Pádua, com certeza, eu acho que as administrações agora, se não conseguir essa, a próxima com certeza irá fazer. Essa é uma obra necessariíssima para o nosso município. Com certeza, os problemas que poderiam acontecer, o trevo vai conseguir resolver, a capacidade de fluxo também. Então, tomara que o prefeito agora também, se ele consiga, dentro do parâmetro até o final do ano, mas acho meio difícil, mas que consiga fazer esse trevo aí e que fique essa questão ali para a próxima administração. Vereadora Jéssica Boniati com a palavra. Boa noite a todos. Complementando também, é de conhecimento de todos que inúmeras solicitações de melhorias na VRS 814 foram sugeridas nesta casa e nós não podíamos dar continuidade em virtude dela ser do Estado, né, e nós não podermos, então, agir, executar sobre ela. Agora que ela foi municipalizada, nós temos aqui, pelo menos no pedaço da Nova Pádua, como fazer algumas melhorias, e essa é uma muito importante. Me recordo que já foi mencionado aqui na casa, né, inclusive outras sugestões também. Eu acho que sempre que a gente consegue evitar um acidente, a gente pode estar poupando vidas. Então, acho que isso, claro, a gente sabe que financeiramente a nossa arrecadação está caindo, nós não conseguimos fazer todas as obras que nós gostaríamos, propor, né, sermos atendidos, né, em todas as nossas proposições, mas acho que a gente tem que sim ver o que é prioridade e dar uma atenção a isso. Se não neste mandato, né, que os próximos líderes, enfim, tenham uma atenção especial com este tipo de obra. Até porque os colegas aqui, nós muito comentamos sobre o turismo, sobre o aumento do movimento, e é sim um local perigoso ali. Às vezes nós que estamos acostumados temos uma visão, mas quem nos visita, a gente sabe que realmente pode haver um acidente sim, pode haver uma confusão ali, então se nós pudermos evitar, muito boa indicação, né? Reivindicando no caso novamente. Era isso. Vereador Dirceu Gisélia. Boa essa indicação dos colegas, também tu falaste muito bem, César. Ali teria que fazer uma melhoria também, além do trevo ali que vai pela divisa. Lá em cima do loteamento também é complicado e sempre tinha a desculpa do Dyer. E também falando do trevo aqui que entra para a divisa, principalmente quem vende flores da Cunha, que se deslocar para a travessão divisa, realmente se tem um carro vindo, ele tem que parar no meio da rodovia e se atrás talvez venha alguém, tem que parar todo o trânsito. Então é boa essa indicação e tomara que quando o município passar dessa pandemia aqui, que faça essa obra aí. Vereador Evanite com a palavra. Os nobres vereadores, senhor presidente, comentar um pouco, o comentário já foi feito pelos colegas. No meu ponto de ver, é muito necessário, né? Se faz necessária essa rotatória, que nem o colega César diz que até, senhor presidente, pode ser incluído aí lá a entrada no loteamento Baggio também, que a gente deixou, no momento não se deu por conta. Que lá também, eu falo por experiência própria, que olha, às vezes, mesmo a gente conhecendo o local,
às vezes a gente se escapa de fininho. Então, que o executivo estude essa possibilidade. Sabemos que agora não é fácil dentro dessa pandemia que estamos, mas que priorize as coisas que têm prioridade. E se não der esse ano, os próximos líderes que entrarem, que estejam aí para estudar e que seja feito, com certeza, para evitar algum acidente com prejuízos assim piores, né? Que não seja só prejuízos materiais. Era isso, senhor presidente. Vereador Silvino, finaliza. Só para finalizar, concordo com todos os comentários dos vereadores, colegas que me antecederam e, falando nisso, todos são importantíssimos, tanto aqui na entrada de divisa como na entrada do loteamento Jorge Baggio. E até também gostaria de aglobar junto lá o pórtico. Como que agora a sancionada a lei 1489 de 2020, agora a prefeitura tem toda a liberdade de fazer benfeitorias que ela deseja, o que ela achar por bem. E o pórtico lá em cima vem há anos, tem o projeto e tem o trevo, tem o retorno, porque aí se aqueles que vêm do Paredes, indo para Flores da Cunha, tem que ir até invadir a pista que desce assim para enxergar se tem alguém que sobe daqui, porque o pórtico esconde. E se até tem uma planta lá em casa do pórtico, como que era o trevo, iria por trás assim para entrar para ir para Flores da Cunha. E depois o pórtico é o nosso cartão postal da nossa cidade. Eu acho que a intenção do próximo prefeito, talvez esse ano, com essa queda de arrecadação, vai ser difícil. Mas o próximo prefeito que entrar, acho que se o turismo vai continuar, lá em cima o trevo do pórtico vai ser bem necessário também aquele, e que é o cartão postal da nossa cidade, quem que nos visita. Era isso, senhor presidente. Encerradas as discussões, passamos para a votação da indicação 36/2020. Se todos os vereadores concordam, considero aprovada esta indicação. Aprovada por todos os vereadores a indicação 36/2020. Está em discussão o projeto de lei legislativo número 003, de 20 de julho de 2020, que fica denominada de Via Prodempia, via pública situada no Travessão Paredes, que inicia a partir do quilômetro 1,1 da Estrada Municipal Travessão Paredes e término nas coordenadas geográficas conforme anexadas em mapa junto ao projeto. Está em discussão este projeto de lei. Vereadora Jéssica Boniati. Assim como nós esperamos que após aprovado este projeto, se for, né? Assim como nós esperamos que ele seja de fato cumprido, também gostaria de relembrar a todos os colegas vereadores que em 2016 foram aprovados os projetos de lei, se não me engano, 10 e 23, que denominava as estradas municipais e as suas respectivas comunidades. Um projeto muito completo, enfim, com tudo o que nós precisamos, era só colocar em prática. Então fica também, de novo, né, essa reivindicação, e que se não for feito a tempo, seja dada uma atenção especial para esses dois projetos de lei no futuro. Vereador César Menegatti. Com certeza, vereadora Jéssica, o trabalho do ex-vereador Claudemiro Tonetti foram mais de 4 meses cadastrando todas essas nossas estradas do interior e colocando como rota belezas naturais, né? Então, dentro disso, com certeza, o nosso cartão postal, que o vereador Silvino coloca anteriormente ali, vai ser feito, acho que todas as placas indicativas, acho que toda essa questão turística aí, ela é necessária, e até propriamente para o endereço das famílias, que daí vai, com certeza, vai dizer lá a vereadora Evanita mora no quilômetro 2 da estrada do Travessão Curuzu, né? Para uma entrega hoje que está, né, que as compras estão cada vez mais vindo a acarretar pela internet, com certeza. E dando o nome Prodempia, que seria esse nome, ele seria dado ao projeto inicial, que é
dentro das nossas diretrizes do nosso município, seria dado a essa estrada, essa rua, que vai ligar a esses novos 2 empreendimentos que estão tendo lá em cima no parque, lá na área da prefeitura. É uma iniciativa dos vereadores e, com certeza, eu acho que a comunidade em si vai analisar e vai entender os projetos que estão sendo instalados lá em cima. Vereador Illes Tangerlin. Também eu quero, caro colega vereador Dirceu, realmente segunda-feira, quando se levantou essa questão desse nome dado, foi mal entendido. Realmente a gente quer esclarecer aqui que muitas pessoas me questionou, me pediu realmente se era a estrada do Pórtico até a Travessão Paredes. Então houve um mal entendimento, aonde que não é isso aí. Então eu, explicando para o pessoal que me pediu, eu falava assim, olha, vou fazer me deixe colocar coisa como é que se diz, um loteamento novo com nome novo da estrada. Não tem nada que ver com a estrada principal. Então, para eles entenderem, eu falei em loteamento, onde, claro, que vai se instalar uma pousada, onde tem uma vinícola, e futuramente onde vai se instalar pequenas indústrias. Realmente, então, eu digo assim que o povo tem que entender o porquê, a razão. Esse nome ali, eu acho que não tem nada que falar e comentar. Vereador Civino Marostica. Só para complementar, acho que o colega vereador Hildo talvez tinha entendido a princípio que era o nome da estrada, e não é nada disso. É só da estrada, está bem explicado no projeto, quilômetro 1.1 de lá para cima. E por outro lado também quero aqui também me manifestar, dizendo assim, do belo trabalho que o ex-vereador Claudomiro Tonetti deixou, que ele se interessou bastante para denominar todas as estradas. Eu sei que ele perdeu bastante tempo, um tempão com o engenheiro, para a engenharia de todas. E então, que nem antes o colega César colocou, que tem também para as famílias e tudo. E futuramente, vamos supor, quando fica pronta a pousada e a vinícola lá, diz, da estrada do Paredes, o quilômetro 1.1, acesso à estrada para ir na vinícola e na pousada. E essas estradas seria bom que tivesse toda a denominação, estrada do Travessão Paredes, e aí ficaria depois o endereço completo para ir lá em cima. Era isso, senhor presidente. Vereador Dirceu Giséria. Tu falaste muito bem, Hildo, meu colega. Realmente, esse seria só, até eu estou com o mapa aqui na frente, essa rua, agora ela não tem de repente saída, mas ela já está projetada para dar sentido e sair fora lá na outro local do nosso município. Então, é só dado o nome daquela rua, não nada mudando o nome antigo que tinha antes. Era isso, presidente. Não havendo mais discussão, passamos para a votação. Vereador César Menegato. Aprovado. Vereador Léo Sonda. Aprovado. Vereador Dirceu Giséria. Aprovado. Vereador Civino Marostica. Aprovado. Vereador Illes Tangerlin. Aprovado. Vereador Maico Morandi. Aprovado. Vereadora Jéssica Boniati. Aprovado. E vereadora Evanita Vedana. Aprovado. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei legislativo número 0013, de 20 de julho de 2020. Encerrada a ordem do dia, passamos para as explicações pessoais, com a palavra a vereadora Jéssica Boniati. Cumprimento novamente a todos, presidente Darley, os colegas vereadores, servidores dessa casa, Doraci, que nos acompanha presencialmente, e a todos os que hoje nos acompanham pela página da Câmara de Vereadores no Facebook. É um orgulho imenso. Fico bem feliz por nós estarmos transmitindo as nossas sessões a partir de agora ao vivo. Eu acho que é algo muito importante, como eu mencionei nas últimas semanas, não só para a disseminação da informação, né, para garantir que a informação chegue tal e qual é até cada pessoa da nossa comunidade, mas também é muito importante nesse momento em que as pessoas estão restringidas, né, de sair de casa, que está mais difícil acompanhar. Então, nesse momento, elas podem estar acompanhando o nosso trabalho, as reivindicações realizadas e o que é discutido aqui na Câmara de Vereadores online.
Então, parabenizar de certa forma a todos nós que conseguimos este importante avanço neste ano. Quero comentar um pouquinho a respeito da reforma tributária. Nós aprovamos, então, agradeço inclusive também em nome da bancada a aprovação de todos, uma moção de repúdio a algumas partes desta reforma, que nós entendemos que afeta muito os nossos agricultores, os nossos produtores e também os nossos empresários e o consumidor final, de certa forma. Quando nós fazemos uma reforma, né, se nós pensarmos na palavra reforma, o que vem à nossa mente é sempre realizar alguma mudança para algo melhor. Então, basicamente, a gente só se dispõe a fazer uma reforma na nossa casa se for para melhorar alguma coisa. Então, o que sempre se falou muito em questão de reformas a nível de Estado, a nível de Brasil, sempre esperando que algo novo surgisse, alguma medida de enxugamento, enfim, punitiva, enfim, todo tipo de reformas, a gente sempre esperou algo que fosse beneficiar bastante a nossa população. E nós também aqui na nossa casa, dentro das nossas funções, hoje também a gente vê vereadores defendendo maiores subsídios para os agricultores, já aprovamos indicações anteriormente para isentar as nossas empresas de algumas taxas. Então a gente vê a nossa preocupação com o setor produtivo do município. Mas parece que a nível do Estado as coisas não funcionam bem dessa forma. Acho que a última coisa que todos nós esperávamos era ver um aumento de impostos nesse momento. Ainda mais num setor como o setor vitivinícola de 18% para 25%. Mas, na Comissão de Segurança, se não me engano, na semana passada, foi aprovado o envio de um projeto que promove, né, contratação, se aprovado, de 8 promotores, de 14 juízes, todos com salário inicial acima de R$25 mil. Então, assim, não é nem só pela criação de cargos, mas muitos de nós, como sociedade, passando por redução de salários, por demissões, por dificuldades, redução da carga horária, e parece que muitas dessas medidas não se aplicam ao setor público nesse momento. Então o governador fez o quê? Encontrou no aumento de impostos uma solução para a situação do caixa. Mas os salários altíssimos, o Estado inchado como está, a criação de novos cargos e todos aqueles benefícios e regalias que estão estrangulando o caixa do Estado, isso não é cortado. Mas vamos fazer o quê? Vamos tirar de quem já está conseguindo pouco. Que nesse momento todos estamos passando por dificuldades. E a agricultura é sempre incerta, a gente nunca sabe o amanhã. Hoje o setor está indo bem. E aí, porque está indo bem, virou alvo de um aumento de 7% nos impostos? Acho que não é por aí. Então a gente lamenta sim, a gente espera que os nossos deputados tenham um olhar bastante crítico e inteligente nessa questão. E o que a gente pode fazer de fato é isso. É conversar, cobrar, enviar uma moção, um requerimento, é o que está dentro das nossas funções, assim como o munícipe que nos cobra por alguma atitude. Então, a gente espera que isso seja considerado. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Com a palavra o vereador César Menegatti. Senhor presidente, nobres colegas, demais pessoas, vereadora Jéssica, tomara que não seja uma articulação política, porque a campanha eleitoral está logo aí, né? Tomara que o governo não faça isso para abocanhar mais cargos de confiança dentro de bancadas, de partidos, bem complicado. E deu para entender muito dentro disso daí, porque outros projetos para ter aprovação foram criados mais de 95 cargos comissionados dentro do nosso Estado. Em vez de reduzir, nós estamos aumentando. Eu acho que é o contrário, né? Eu acho que teria que fazer o enxugue da máquina, né? Enxugar ela ao máximo para tentar sobrar algum dinheiro para tentar fazer algo. Vocês veem o asfalto de todas as regiões do nosso estado intransitável. Intransitável. E essa semana estão vindo, para ter uma ideia, estão vindo os pintinhos de Santa Catarina, estão trazendo para aqui, para a nossa região. Está vindo de lá para cá, por causa da pandemia. Mas o motorista disse que não dá para transitar nas estradas de Santa Catarina e nem das do Rio Grande do Sul mais. Não tem mais condições. Ele disse, eu vou ter que acabar dormindo por aqui para poder sair durante o dia, porque se tu pegar um buraco daqueles pela estrada, você está morto. É capaz que você capote o caminhão ou mate alguém. Então não é só no nosso Rio Grande, é também Santa Catarina. E é um descaso total com a nossa população brasileira. É um descaso.
um descaso mesmo. Mas, vendo tudo isso que está acontecendo, vendo a pandemia, que anteriormente o vereador Silvino coloca da vacina, né, que veio da China, já a Universidade de Oxford, lá nos Estados Unidos, já são 5 países que já estão desenvolvendo. Aí já se ouve rumores que não, a pandemia, acredito que ela mais 1 mês, 2 já vai acabar. Bendito, disse a minha mãe, bendito Oswaldo Cruz, há milhões de anos atrás que conseguia fazer uma vacina, gente. Nós estamos no século XXI, os caras acham dificuldade para a OMS tentar fazer algo para tentar ajudar a população do mundo inteiro. Não é só a população brasileira, é a população do mundo. O que está acontecendo com o mundo? Que descaso há dentro disso? Infelizmente, essas questões, olha, antigamente eles se trabalhavam logo para achar a cura, ou mais antes, ou provável, a cura certa, e faziam tão fácil, faziam tão rápido, não existia tudo. Esse problema tem que ter autorização desse, daquele, do outro, daquele de cima. Se está salvando vida, vamos salvar as vidas. Mas, infelizmente, é isso. Há muita política, há muito interesse, há muitas questões envolvidas dentro disso daí. Mas, quem sabe, mude, o planeta mude. Pode ser que mude, mas vai ter que mudar muita ideologia desde lá do início. Eu acho que lá da pré-escola, lá, de lá para frente, dar valores morais, onde que a gente tinha antigamente moral cívica, porque a gente aprendia o que era ser um cidadão e o que representava um cidadão para a Constituição e para o país. Aí ficam falando, porque vai entrar a ditadura. Mas a ditadura, o tempo da ditadura, ninguém reclamava. A democracia, ninguém reclamava. Tudo funciona se as pessoas sabem funcionar. Infelizmente, há questões que não deixam de ser discutidas. Outra, essa semana a gente teria tido a semana do nosso colono, do nosso motorista paduense, de toda a região. Teríamos tido show de calouros, teríamos tido o off-road, né? Quantos eventos que o município, né, foram deixados para trás ali, né? E em meu nome, em nome da Câmara, com certeza parabenizo a todos nós, colonos, e eu sou um, a todos nós, né, que trabalhamos dia a dia dentro da nossa propriedade para trazer o sustento para a nossa família e o crescimento do nosso município. E o motorista que com certeza carrega o nosso produto e leva para esse mundo, para esse Brasil, para esse mundo, né? Leva nossos produtos, que são produtos com qualidade e geridos e construídos por gente que tem trabalho e tem garra. Era isso, presidente. Obrigado. Encerradas as explicações pessoais, fazendo uma conclusão da sessão de hoje também e um resumo dos trabalhos da Câmara no decorrer da semana passada. Na quarta-feira, como já citado pelos demais vereadores, vereador Maico, vereador Dirceu e vereadora Evanite, esteve presente então aqui na Câmara a coordenadora da 4ª CRE, a Viviane. Tivemos também a presença da diretora e da vice-diretora da Escola Luiz Gelaim, a senhora Lenita Sonda e a senhora Vivi Copelli. Tivemos uma boa reunião. O senhor prefeito também estava presente, foi trazido até nós algumas novidades referentes também a futuras melhoras dos repasses do Fundeb, aonde poderia vir a acrescentar bastante numa futura municipalização do nosso ensino fundamental. A Viviane agora, que também, além de ser coordenadora da CRE, fica responsável por uma série de estudos até o final do ano, por melhorias em leis e revisão de algumas coisas que precisam ser revistas na nossa Secretaria Municipal de Educação, até mesmo para receber alguns recursos parlamentares. Então, uma reunião muito produtiva e que, com certeza, trará bons resultados para o futuro do nosso município. Também, no dia 24 de julho, recebemos o retorno referente ao ofício encaminhado ao DAER, aprovado na última segunda-feira,
a indicação da bancada progressista, onde pedia uma operação tapa-buracos no trecho da VRS 814 referente a Flores da Cunha, conforme resposta do senhor engenheiro Luiz Cláudio Leal, superintendente regional do DAER. Ele diz o seguinte: já programamos uma operação tapa-buraco junto à VRS 814 entre Flores da Cunha e Nova Pádua. Porém, devido à alta demanda nas rodovias com maior fluxo, nossas estimativas apontam que a vossa demanda poderá ser atendida apenas na segunda quinzena de agosto de 2020. E aí demos ênfase ao nosso pedido, referente se havia já sido encaminhado algo de municipalização por parte de Flores da Cunha. E ele respondeu o seguinte: quanto ao pedido de informações acerca do processo de municipalização do trecho pertencente a Flores da Cunha, temos a informar de desconhecer qualquer tratativa nesse sentido. Então, agora que o município de Nova Pádua já tem aprovada o nosso trecho municipalizado, sabemos que os maiores problemas não estão no nosso trecho e, por isso, também junto aos vereadores de Flores da Cunha e ao próprio prefeito Lídio Scorteganha, devemos também fazer a nossa pressão junto ao município vizinho para que também se concretize essa municipalização por parte de Flores da Cunha, visto lá que em frente, principalmente a vinícola Mioranza, a gente já se depara com um cenário de como estava anteriormente ao próprio recapeamento que foi feito aí nos últimos anos. São estes os assuntos que temos anotados aqui. Peço para que os vereadores leiam novamente, então, a resolução que votaremos na próxima semana. Nada mais, já como foi citado, é só um cuidado que nós temos que ter especial quanto às nossas condutas referentes ao período eleitoral. Então, isso também ficará para votação na próxima semana. E finalizamos também, como alguns vereadores já citaram, a semana que se passa, uma semana importante no município, as comemorações do colono e do motorista. Dizer que, apesar de não ter festa, são graças a essas pessoas que continuaram trabalhando durante todo esse período da pandemia, que as pessoas nas cidades estão tendo como ficar em casa, estão tendo acesso a uma boa alimentação todos os dias. Então, deixar também o nosso reconhecimento a todos esses trabalhadores do meio rural que não pararam por nenhum momento por causa desse período em que estamos vivendo. Agradecendo, então, a proteção de Deus e a presença de todos vocês, inclusive os que nos acompanham via Facebook, dou por encerrada esta sessão plenária do dia 27 de julho de 2020. Uma boa noite a todos e uma ótima semana.